como instituição. Refiro-me à problemática da distribuição dos habeas corpus e, conforme o relator sorteado ter-se quanto à execução provisória do título condenatório, o implemento de liminar. Como podemos resolver, vez por todas, sem se cogitar de apequenar o Supremo, essa questão? Podemos fazê-lo designando dia para o julgamento final, seja qual for a conclusão da sempre douta maioria, das declaratórias 43 e 44. Na segunda-feira, em entrevista a Heraldo Pereira, a presidente do Supremo lembrou que habeas corpus só vale para caso específico, ou seja, não muda a jurisprudência. Qualquer pessoa que se sinta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. A jurisprudência sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 em julgamento do plenário do Supremo em outubro de 2016. Desde então, juízes vêm expedindo mandados de prisão após esgotados recursos na segunda instância. Isso tem acontecido com frequência em operações que combatem crimes do colarinho branco, como a Lava Jato. Réus que se sentem prejudicados por essas decisões acabam por recorrer em habeas corpus ao STF. Como o Supremo autorizou, mas não obrigou o cumprimento de pena após a segunda instância, dependendo do ministro ou da turma, o réu consegue a liberdade. As decisões valem sempre apenas para casos específicos. Amanhã será a primeira vez que um habeas corpus será julgado pelo plenário, isto é, por todos os ministros em conjunto. A consequência é que, embora o julgamento não mude formalmente a jurisprudência do tribunal sobre a prisão em segunda instância, se o HC for concedido, o julgamento indicará uma significativa mudança de tendência. Mas é impossível prever o resultado. E após a discussão sobre o julgamento de amanhã do habeas corpus do ex-presidente Lula, os ministros começaram a votar uma ação sobre a proibição de doações ocultas de pessoas físicas nas campanhas eleitorais. A regra foi mantida pela maioria dos ministros. Durante o voto, o ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre a prisão de condenados em segunda instância e fez críticas aos colegas. O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu e os dois tiveram uma discussão acalorada. Gilmar Mendes disse que as 2 ações declaratórias de constitucionalidade, lembradas mais cedo na sessão pelo ministro Marco Aurélio, relator das 2 ações, e outros habeas corpus, já deveriam ter entrado em pauta, sido analisadas no plenário. A pauta é definida pela presidência. Também entendo que deveríamos ter já discutido as ADCs. Então nós precisamos colocar os habeas corpus, voltar à prática, e que eu acompanho o Supremo em que a pauta era semanal. E nunca houve dúvida sobre pauta de habeas corpus. Eu não sei que tipo de política que nós estamos desenvolvendo. Os processos precisam ser julgados. Na turma não há nenhuma dúvida em relação a isso. Portanto, nós precisamos discutir em sessão administrativa sobre o que se concebe como pauta. Porque eu tenho ouvido falar tanta coisa sobre a pauta que parece que é de um outro Supremo. A ministra Carmen Lúcia explicou que os habeas corpus têm preferência e podem ser apresentados por ministros sem entrar na pauta previamente. O habeas corpus, que é uma ação nobre constitucional, tem preferência e tem prioridade, por isso nos termos do artigo 83, inciso 3 do regimento, ele é trazido em mesa. E, portanto, poderia ter sido trazido e apregoado imediatamente e até disse várias vezes... Ele pediu pauta, tem que ser pautado, simplesmente isso. Sim, e por isso perguntei ao ministro Fachin exatamente hoje se, considerando que anteontem houve uma decisão, se eu poderia chamar hoje. E ele disse que então chamaríamos amanhã. Foi exatamente isso que aconteceu. Nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, a primeira sessão seria hoje
E por isso passamos para amanhã até para que o ministro tivesse o aviso a ser dado. Gilmar também criticou a retirada da pauta sobre o julgamento do auxílio moradia dos juízes, que estava marcado para amanhã. Agora vejo que estávamos preparados para julgar o auxílio moradia e agora ele vai para uma Câmara de Conciliação da AGU. Eu sou muito sensível ao pleito dos magistrados, defendo a ideia de que haja uma uniformização dessa temática. Agora, todos sabem que essa questão, a ideia do auxílio moradia custa 1,2 bi por ano à União. O ministro Luiz Fux, relator desses processos, esclareceu que retirou o assunto da pauta atendendo a um pedido das partes. Só para não deixar mal entendido, houve um fato superveniente. As associações e a União têm pendências constitucionais. Então, a solução que elas vão propor certamente é a eliminação do auxílio moradia e o ajuste das obrigações constitucionais que o poder público não cumpre. Agora, só acho que nós temos que mas se houve um pedido da parte, a União concorda, é a obrigação estabelecida na lei. O Estado deve tentar a solução consensual dos litígios até o final, inclusive nos tribunais. Depois, o ministro Gilmar Mendes criticou algumas decisões do Supremo. A que proibiu as empresas de doarem para campanhas eleitorais e uma da primeira turma que revogou a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. O relator do caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Após a sessão, o gabinete do ministro Barroso reiterou que ele jamais julgou nenhuma ação patrocinada por seu ex-escritório. Os ministros deixaram o plenário para o intervalo e, na volta da sessão, os ânimos estavam mais calmos. No fim, o advogado Técio Lins e Silva foi à tribuna, representando outros advogados, para pedir que o Supremo marque o julgamento das 2 ações que pedem a revisão da autorização para prisão após condenação em segunda instância. Carmen Lúcia negou. Vou indeferir, vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma pauta publicada e as pautas eu tenho objetivamente com base no regimento interno pautado previamente. Portanto, prefiro continuar desse jeito. Em Minas Gerais, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar suspeita de fraude em licitações de campanhas de combate à dengue. Segundo a PF, a quadrilha direcionou editais de campanhas e desviou